o fator de correção, e aí é um tema que não posso deixar de falar com você, conversar com você sobre isso, tá? Então, aguenta firme que a gente está finalizando, mas eu preciso finalizar falando de fator de correção, tá? E outros fatores como perda no processo, mas eu queria focar aqui no fator de correção do ativo. Então, digamos que tua matéria-prima ela tenha 5% de água, né? Se ela tem 5% de água e você vai formular um comprimido de 100 miligramas, você concorda que se o ativo é hidratado, ele contém 5% de água, você não vai trabalhar com... se você for pesar 100 miligramas, não vai ter 100 miligramas do ativo ali, vai ter 95 miligramas por cápsula, você concorda? Sim ou não? Então, pessoal, vou entrar agora no fator de correção. Então, eu queria que vocês me ajudassem, né, a trabalhar esse estudo de caso, né, onde ele, com a ciclovir, que ele coloca que qual é a especificação? Que o aciclovir ele deve conter não menos que 98% e não mais que 101% calculado em base anidra, e o teor de água não deve ser mais que 6%. E aí ele coloca os dados acima relacionados, né, e extraídos da monografia da ciclovir na farmacopeia americana e suponha que no certificado de análise o teor mencionado para determinada amostra de aciclovir seja 100%, tá? E o percentual relatado de água seja de 5%. Para fins de cálculo no preparo da formulação farmacêutica contendo esse fármaco, devemos corrigir esse percentual de água presente? Sim ou não? Sim. Correto? Por quê? Porque, embora eu tenha 100 miligramas, ou 100% da base ainda, eu vou ter 5% de água. Isso significa dizer o quê? Que a cada 100 gramas, né, daquela matéria-prima, 5% vai ter de água. Então, na realidade, eu vou ter apenas 95 gramas da base anidra, né? Do aciclovir anidro. Então, quando eu for calcular, se eu for, digamos que eu fabrique, que eu vou trabalhar com aciclovir 100 miligramas, nem sei de cabeça qual é a concentração do aciclovir. E aí, como é que eu faria essa correção? Você pode estar utilizando uma formulinha, né? Que é o fator de correção vai ser 100, é igual a 100, dividido pelo teor. No caso, o teor do aciclovir aqui vai ser 100 menos quanto? Menos, o que é que eu tenho que extrair aqui? Vocês estão visualizando ele escrevendo no slide, pessoal? 100 menos quanto? O que é que eu tenho que extrair aqui para ficar só a quantidade do aciclovir? Tenho que extrair 5, né? Então, no final, a quantidade, eu vou precisar calcular o teor, que vai ser 100 dividido por 95, que vai dar 1 ponto alguma coisa, que não seja 1,1. E aí, quando eu for calcular, digamos que eu vou precisar fabricar 30 cápsulas de aciclovir a 100 miligramas, né? Então, a quantidade teórica seria 30, né? 30 cápsulas vezes 100 miligramas, que daria 3 gramas, 3.000 miligramas, que é igual a 3 gramas dividido por 1.000, né? Para converter. Na realidade, eu vou calcular 3 gramas? Não, porque se eu calcular a quantidade teórica, eu vou estar calculando, né? Como ele contém aí 5% de água, eu vou estar calculando uma subdose. Então, eu vou ter que multiplicar pelo fator, tá? De correção, 1,1. Eu coloquei 1,1, mas eu não calculei, tá, gente? Só para exemplificar. Então, a quantidade real que eu tenho que pesar do aciclovir vai ser 3,3 gramas. Correto, pessoal? Ficou claro? 1,05, ok, ótimo. Muito obrigada, Moísa. 1,05. Aqui. Vezes 3 dá quanto? Por favor. 1,15, né? 3,15, na verdade. Certo, pessoal?
Então, eu vou mostrar agora para vocês mais alguns casos, certo? Então, por exemplo, beta-caroteno, omeprazol pellets, vitamina E. Pessoal, na dúvida, cheguem com o fornecedor. Precisa aplicar fator de correção, mas tem um documento, se você não é associado à Anfarmag, existem documentos, né, que tem uma lista de matérias-primas que ele coloca, né, o que é aplicável, o que não é. Posso estar passando para vocês também. Vitamina E, esses já são de praxe, mas detalhe, você tem que avaliar no laudo a concentração real, porque o beta-caroteno é 10%, mas não vem 10%, né? No laudo vai vir 9,8%, e quando você for calcular o teu, você tem que considerar o que vem no laudo, certo? Então, o fator de correção é 100 dividido pelo percentual do ativo. Essa é a formulazinha do fator de correção. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês absorveram, né? Para quem ainda não tinha lidado com esse conteúdo, qual é a real concentração de ferro quelato da formulação a seguir? O que é que eu preciso, né? Saber, digamos que o ferro, né, seja 20% mesmo, fechadinho. Então, o fator de correção dele vai ser 5. Para eu calcular para uma cápsula, vamos calcular para uma cápsula mesmo, né? Eu já calculei que o fator de correção, eu já sei que o fator de correção do ferro, se o ferro é a 20%, vai ser 100 dividido por 5, tá? 100 dividido por 20, que vai dar 5, fator de correção 5, certo? Então, ao invés de eu pesar 20 miligramas, eu vou ter que multiplicar essa concentração por 5, que vai dar 100 miligramas, ok? Para eu calcular a quantidade total, eu vou multiplicar pelo número de doses. No caso, se for 30, vou multiplicar 100 por 30, certo? Aqui é um exemplo, agora vamos avaliar o laudo, tá? E aí, o ácido fólico bonitinho. Ó, aqui eu tenho o teor do ácido fólico 97,2, o teor do ácido fólico e o percentual de água, 8,3, certo? Esse é um laudo real de um fornecedor, tá, pessoal? O fato é que você tem que calcular, tá? A concentração. O livro, por exemplo, o livro do Anderson de Oliveira, ele sugere que você subtraia, tá? O percentual real do ácido fólico, na realidade, eu não tenho 100%, eu tenho 97,2% e vou subtrair de 8,3. Entretanto, pessoal, essa forma de cálculo, se for, por exemplo, um mineral que tem 1%, está em 1% só, eu não tenho como subtrair, e se tiver 8% de água, eu não vou ter como subtrair 1 de 8. Então, normalmente, eu faço um percentual. Aqui eu estou subtraindo, certo? O teor real, a quantidade teórica do ácido fólico subtraindo a quantidade de água, o percentual de água, 8,8. E aí o fator de correção dá 1,12, né? Entretanto, aqui, por exemplo, vocês podem calcular esse fator de correção do potássio, bisglicinato, ó. Aqui é um laudo, tá? Ele coloca umidade, pH. Ó, a umidade deu 5,7. Nesse caso aqui, eu não subtraí. Eu simplesmente fiz o percentual, 5,7 de 20,92, tá? Eu extraí o percentual, ao invés de subtrair 20,92. Lembrando, pessoal, deixando claro que o teor, eu considero aqui no laudo o teor de potássio, ó, 20,92, certo? E a umidade,
eu também considero aqui, esses dados têm no laudo da matéria-prima, água 5,7, certo? Então, eu vou precisar calcular meu fator de correção subtraindo o valor de água, tá? Nesse caso, eu não subtraí, porque a quantidade do teu é muito baixa. Normalmente, o que é que eu faço? Eu calculo esse valor em percentual mesmo, tá? Que dá 1,19 e subtraio o valor do mineral, né? Pela quantidade, o percentual da quantidade de água, certo? Que dá 19,72. Agora sim eu vou poder calcular meu fator de correção. 100 dividido pelo teor real da matéria-prima, do ativo. 19, no caso do potássio elementar, 19,72, que dá 5,07, certo? Então, muito cuidado. Pode acontecer de você não, além do teor da matéria, do ativo, no caso aqui, se a umidade tivesse 2%, eu poderia não considerar, né? A umidade. Até 3% eu não considero no cálculo. Mas se a umidade for acima de 3%, você tem que extrair a umidade em cima do teor da matéria-prima. Então, se tivesse 2%, eu consideraria, para calcular o fator, seria 100, né? A formulazinha 100 dividido por 20,92. Mas como a concentração de água está considerável, fica 100 dividido por 19,72. E de onde veio esse 19,72? Veio da subtração do teor, da quantidade referente ao percentual de água nessa concentração de potássio, 20,92, certo? Isso, até 3% eu não avalio a umidade, tá? Isso foi empírico mesmo. Eu fui vendo que fica muito, a diferença é muito irrisória, a partir de 3%. Na realidade, algumas literaturas recomendam acima de 5%, mas eu sempre peco pelo excesso. Então, a partir de 3%, eu considero o teor de água, tá? No fator de correção. Então, se os estratos forem padronizados, não corrigir. Nós temos ginkgo biloba, garcinha, citrus aurândio, tá? No caso, você pode corrigir se, por exemplo, você tiver 30% e você trabalhar, ele prescrever 6%, né? Cava. Então, normalmente, não se corrige. Agora, prestem atenção. Se ele prescrever o bioativo, por exemplo, se ele prescrever cavalactonas, tá? Que é o bioativo da cava-cava, aí sim você deve considerar o fator de correção. E mais uma vez, fator de correção o cálculo é 100 dividido pelo teor do bioativo ou do ativo elementar, tá? No caso aqui, 100 dividido por 30. Se tiver acima de 3% de água, você não considera só 30, você vai considerar o percentual de água também. Você vai subtrair o percentual de água. Ó, esse é um exemplo de laudo, né? Onde eu vou ter eu acho que aqui é da Garcinha Camboja. Eu cortei aqui a matéria-prima, mas aqui eu vou ter o bioativo, né? O ácido hidroxítrico, e aí você precisa confirmar, né? É interessante você sempre confirmar com o fabricante, com o fornecedor, se é padronizado ou não, se requer fator de correção ou não. Em pouco tempo você já vai ter tudo descrito na tua farmácia, certo? Isso é algo que não dá para a gente falar com certeza é padronizado. Não, vai variar de fabricante para fabricante, certo? Mas esses já patenteados, por exemplo, o MUV é padronizado 20% de ácido boswélico, né? Então, assim, ele não precisa, esses patenteados, você não precisa de forma alguma considerar, certo? O fator, porque a concentração
indicada para ele, já é considerando, né, a padronização daquele bioativo. Pessoal, para finalizar, fator de equivalência, tá? É um pouquinho diferente do fator de correção, porque o fator de equivalência, você vai correlacionar o peso do sal e o peso da base. O cálculo é calculado como? O fator de equivalência vai ser o peso do sal dividido pelo peso da base. Então, aqui é o exemplo do minoxidil, 1,23. Fator de equivalência normalmente não altera de lote para lote, diferente do fator de correção. Fator de correção, eu altero sim de lote para lote, certo?